Muito bem, vamos ver o que aconteceu então. Vamos acompanhar os melhores momentos desse jogo, dessa vitória do Grêmio, com saída momentânea, pelo menos, da zona do rebaixamento, né? Sim. Essa zona de rebaixamento de começo de campeonato, evidentemente, tem umas distorções, né? O Grêmio, na verdade, muito mais do que essa questão específica da tabela, tinha uma resposta para dar para a própria torcida, né? Exatamente. Eu até falei no Seleção, acho que ontem, Marcelo, que esse início de brasileiro parece aquelas primeiras 3 voltas do Grande Prêmio de Fórmula 1, que tá todo mundo larga meio embolado, assim. Um cara que não era para estar na frente tá, um cara que era pole, Derrapa. para trás, e aí o negócio vai normalizando, assim. Talvez seja o caso do Grêmio, né? Mas mesmo assim, né, o Grêmio joga fora 13 pontos em 5 rodadas É do verdade. campeonato. Para brigar né? lá em cima. Pode até ser campeão. Se Sim. der uma arrancada espetacular agora, vira campeão, mas Claro. né? São pontos que evidentemente fazem falta. Né? Bela defesa do Paulo Vitor aí, mas nós tivemos o Vitor do outro lado trabalhando bastante. Trabalhou bastante. Os dois trabalharam bem. O Paulo Vitor fez várias boas defesas, principalmente no final, e o Vitor também, salvando aquela bola de coxa no final que a gente vai ver daqui a pouco. Essa bola era para deixar passar, hein, Grafite, ó. Se deixa passar. Se abre a perna ali. O outro jogador pegava de frente, né? Mas ele tem que gritar o minha, né? Tem que gritar, né? Quem tá na direção da bola tem que avisar. O Grêmio, em alguns momentos, não sei se foi uma sensação que eu tive de jogadas isoladas, mas me parecia que travava a jogada, Grafite, na hora. O Grêmio tá meio travado. Da definição. Não tá conseguindo fluir o jogo do Grêmio, né? Nos últimos jogos. E o Renato vem falando isso, que uma hora a equipe vai se soltar. Mas o Renato está tendo dificuldade para soltar esse meio campo do Grêmio, esse setor ofensivo aí que não vem marcando muitos gols. Isso aí, como falamos agora, 13 pontos, numa reta final, uma eventual briga por um título, uma vaga na Libertadores, fazem falta no final. Olha o lance aí, Barreto, a mãozinha marota ali. Não Então, pode, né, Rodrigo? Nessa altura do teve campeonato, com tantas câmeras no estádio, o VAR... Esse lance, mão na bola dentro da área, levantar o braço, Então, não pode, eu não sei. Agora o VAR acabou virando prejuízo nesse lance, Então, né? até lembrei de você na hora, porque o Jeromel fez o gol, né? E na nossa pelada, pênalti gol é gol, né? Pênalti gol é gol, rapaz. Não é Isso é uma isso? regra clássica A regra é das clara. peladas brasileiras. Mas não foi. Pênalti gol é gol. Bola no chão é do goleiro. Estourada da defesa. Estourada é da defesa. Pênalti gol é gol, bola no chão é do goleiro. Bola no chão é do goleiro. Pô, a pelada simplifica. Pois é. Né? A FIFA complica. Exatamente. Aí por isso a gente tem que pedir ajuda. O Salve já vem aí para livrar a gente dessa enrascada. Daqui a pouquinho a gente fala com ele. Vamos só ver aí o que mais teve de bola rolando nesse Grêmio Atlético. Não foi um jogo de poucas chances de gol, né? Os dois times tentaram criar. Sim. O Léo dizia que o resultado mais justo talvez fosse um empate. Os dois goleiros aí, a defesa do Paulo Vitor no final trabalharam bem. Né? Se fosse empate, não seria nada de anormal. O Grêmio tinha uma resposta muito mais imediata para dar, né? O Renato está incomodado nas entrevistas, Sim. né? Está dizendo que não é para apostar contra o Grêmio, que vai decolar. Agora, o Atlético, embora continue com uma boa pontuação no campeonato, ainda não... Conseguiu engrenar ainda, não não- se achar na temporada ainda, né? O Atlético continua vice-líder depois desse resultado. Você já viu que o Salve está aqui. Vou dar boa noite para ele. Tudo bem? Olá, Marcelo. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. E aí, Grafite? Tudo bom, Salve? O reencontro, Barreto. Há muito tempo eu não encontrava com o Salve no ar. Então, pô, é um prazer inenarrável, meu companheiro de almoços e de outros CNPJs. Né? Aí segunda-feira tem mais, né? Tem, né? Segunda-feira você não vai tem o estar no seleção, Seleção? é verdade. Aí Opa. tem, uma regra é clara. Tamo junto. Né? Então vai ter esse espaço lá. Mais almoço pago pelo Rodrigo. O Rodrigo paga os almoços? Não, tá na sua vez. Mas é agora. generosidade ou ele perde a aposta? Como é que é? Normalmente perde a aposta. Perde a aposta, né? Aí paga o almoço. Ele acha que me dá um cartão vermelho de brinde depois do almoço, já paga. Eu já tenho vários, Salve. Pode guardar aí. Tudo bem, Salve? Tudo bom e você? O futebol não é pelada não, né? Não é qualquer mão na bola. O futebol é profissional, né, Barreto? Pois é. Mas o futebol às vezes complica o que na pelada é simples, né? É verdade. Tem, principalmente com as recomendações. Nós vamos ouvir o Vitor ao vivo e o Salve já fala com a gente sobre a marcação do pênalti, sobre o uso do VAR nesse jogo aí. Dificuldades. Então, acho que ninguém estava se destacando, ninguém estava conseguindo ter boas atuações, né? E eu me incluo nisso. Mas acho que é seguir trabalhando, sempre procurando fazer o melhor, né? Nunca deixei de chegar cedo no clube para trabalhar, nunca deixei de fazer o que eu faço, né? Por questionamentos. Acho que as críticas elas servem para te amadurecer, servem para te impulsionar. Então é isso que eu procuro fazer. Procuro me corrigir, procuro evoluir, então é normal, faz parte do esporte,
né? E seguimos trabalhando aí para sempre poder fazer o melhor vestindo a camisa do Atlético. Tá, joia. Muito obrigado, bom descanso. Esse foi o goleiro Vitor. Muito bem, você vê que a sala de entrevistas coletivas já está preparada. Salve, na nossa pelada, se tem, o Rodrigo falou, pênalti, gol é gol. É gol, né? salve. No futebol não dá, tem que parar o jogo. E aí o VAR tem mesmo que entrar em campo, porque se a gente pensar no resultado prático, né? O Grêmio foi prejudicado, porque se a marcação está correta, não tem ninguém prejudicado no lance. Mas a torcida comemorou um gol que depois virou pênalti e foi batido para fora. Só que o árbitro cometeu um erro muito grave. Rafael Trace foi o árbitro, ele marca falta de ataque. Tem um erro grave nesse lance. Então não tinha gol para comemorar. Não tinha gol para comemorar. comemorar. A bola entrou, mas não tinha gol para comemorar. Ele, para mim, erradamente marcou uma falta de ataque, anulou o gol do Jeromel, marcando uma falta de ataque, e aí depois o VAR, que fez uma revisão de possível pênalti. Vamos lá, desde o começo então. Olha lá, exatamente. Ó, na cobrança do escanteio, a gente vê já ele apitando. Ó, ele já indica a falta de ataque, comemorando e está indicando, marcando falta de ataque. Ele não marca o pênalti. A zaga do Atlético pede mão. Pede empurrão do André. Pede falta do André na Se não me disputa. engano, é o Igor Rabelo ali que está batendo no braço, me pareceu. Aqui no Twitter, Salvo, estão dizendo que o juiz apitou antes do Jeromel chutar. Exatamente. Foi isso? E foi isso. E ele apitou mesmo. Ele apita antes, marca a falta de ataque. Um absurdo ele marcar a falta de ataque. E aí vale explicar, Barreto. Se ele marcou falta de ataque, e essa que estava a discussão, o VAR fosse fazer a revisão, ele não poderia validar o gol do Jeromel. Caso não tivesse o pênalti aí, seria um erro grande, porque eu não vejo falta. Eu não vejo falta do André cometendo falta no Zé Wellison, né? Isso. Agora, o pênalti, que foi feita a revisão, Éber Roberto Lopes é o árbitro que está no VAR, sugere a revisão se foi ou não mão, e aí a gente vai olhar, analisar esse lance assim. Então ele não só aceita a indicação do Herbert que houve o toque de mão, que a gente consegue ver, né? A mãozinha marota que o... Aquela mãozinha Maradona colada na cabeça, assim, né? Para fingir que ninguém... Isso. Para despistar, para ninguém ver. Mas ele então desiste da marcação de falta de ataque. Exato. Ele não marca falta de ataque. Você vê como a coisa é grande. É mais complexo do que a gente imaginava. É. Ele anula o gol marcando falta do André. Eu acho que essa é inédita para mim. No protocolo, acho que eu ainda não tinha, não tinha topado com uma dessa ainda. Se ele parou o jogo ao marcar falta de ataque, ele ainda pode ver o VAR? O VAR pode revisar se é pênalti ou não pênalti. Independente dele ter marcado, e está certo o seu pensamento, não tem no protocolo a possibilidade de deixar de marcar. Se ele viu a falta, ele foi lá no monitor olhar... É isso que você está considerando um erro grave. Não só ele ter marcado uma falta que não existiu, como também ele ter desmarcado essa falta. Desmarcado e marcado o pênalti, porque aí vamos lá. A mão existe. Porque o que eu entendo do protocolo é isso. Se ele marcou a falta antes, parou a jogada. Então não tem mais que olhar pênalti. Mesmo que ele esteja errado. E que ele está errado. Né? Para mim, sim. Nenhuma imagem mostra falta de ataque. Como tem um apito antes... Ele achou que foi o quê? Aquela mão do André aqui, que está disputando espaço? Possivelmente sim. Tem nada ali. Assim, o que poderia existir? O que poderia existir? Ele ter visto a mão, ter marcado mão do André. Estamos no campo da suposição. Marcado mão do André. E aí o Heber hoje não foi... Porque, sabe o que me chama a atenção? Os jogadores do Atlético, se a gente puder voltar ao lance, eles estão pedindo mão. Do André. É o Igor Rabelo que está ali também, não é? Exato. Eles dois ou três ali. Batendo com a mão no braço. Isso é o gesto que o jogador faz para pedir mão. Para pressionar, né? Para pressionar, lógico. Foi mão, mas foi mão do seu time. Foi mão, mas não foi nossa. É tão rápido que eles acharam que poderia ter sido a mão do André no jogo. O próprio árbitro Rafael Trace, ele anula o gol mesmo e indica a falta a favor da defesa. Aí depois que tem a reclamação, que tem o gesto do VAR, o Éber Roberto Lopes sugere ele fazer a revisão, não pode tomar a decisão pelo protocolo, você está certo. Ele vai ao monitor e vê a mão do Zé Wellison. Então, esse é o momento. Se ele acha que foi falta pelo protocolo, ele não poderia rever esse lance. Se ele acha que é empurrão. Se ele achou que tem um empurrão no André, acabou. Acabou. Por mais grave que seja o erro, né, ele vai ter que morrer abraçado com esse erro. Com uma falta. Mas e se ele achou que foi mão do André? É isso que eu queria. E na verdade foi pênalti. Porque aí ele pode revisar? Sim, porque o protocolo permite a revisão de pênalti ou não pênalti. Então tem aí uma... Aí quando ele vai ver o protocolo, vai ver no monitor, ele vê que é o Zé Wellison. Tem uma janelinha aberta, mas a gente não fica sabendo, né, Salve?
Aí Não tá. vai para a súmula, o juiz não dá mas entrevista. A falta que ele apita antes não chega aí para a súmula porque foi Não, anulado? não vai. Na súmula não vai, no relatório dele não vai em momento nenhum informação se é falta ou não falta. O que aí Vai falta, ficar essa dúvida então. o que aí falta é a comunicação. Isso não daria para incluir na súmula? Não seria um bom acréscimo ao protocolo? Eu acho que seria um bom acréscimo à legitimidade, à credibilidade. Ele chegar agora, depois do jogo, pega lá o repórter, a imprensa e fala: eu marquei mão do André. Isso seria melhor ainda, mas Melhor como a ainda. FIFA é super conservadora com essa coisa de árbitro falar, Não pode eles falar querem, habilitado, só né? depois que eles param. Eles vêm aqui, Aí falam vem. com a gente bate papo, Ganha troca até um ideia. trocado Beleza, pra mas falar. enquanto estão apitando, não falam com ninguém. Já que isso não tem, pelo menos que fosse parte do protocolo e apontar na súmula todo o uso do VAR. O que houve, o que estava marcado e o que se mudou, o que mudou e por quê. Ou tem uma súmula Né? do árbitro e a súmula do VAR, né? Poderia ter uma Um súmula relatório ali, né? anexa a outra. Pode ser, pode ser. Então, mas Podia ter aí- um relatório de uso Isso. do VAR que chega para conhecimento público, né? Tem um- O VAR foi usado aqui, aqui, aqui. Tem uma pessoa que Tinha fica marcado na isso, sala mudou do pra VAR isso. anotando O tudo que supervisor passa. que fica anotando tudo. Mas o melhor de tudo, Barreto, o melhor é o áudio. O melhor de tudo é o áudio. Existe o áudio. Lá em Portugal é liberado, não é? Em vários países o áudio é liberado. O melhor de tudo é o áudio, a comunicação do árbitro de vídeo com o árbitro de campo. Até para saber se não está infringindo o protocolo.